Irmãos, depois da palavra do nosso querido Manuel, vamos dar sequência ao nosso fórum sobre mediunidade, comentando sobre o passe magnético. O Manuel, no início de suas palavras, lembrava que a importância desse trabalho, do trabalho de divulgação da doutrina espírita cristã, que é aquele consolador prometido por Jesus. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. Manuel lembrava da assistência espiritual em torno do trabalho, da divulgação da doutrina. Olha que no Brasil todo, todas as atividades espíritas têm assistência espiritual muito grande. A gente vê essa verdade estudando, lendo o livro Paulo Estevam, né? Aquela tarefa extraordinária do apóstolo da gentilidade e seus companheiros. No livro Renúncia, eu trabalho da Alcilde, na divulgação dos ensinamentos de Jesus para a humanidade. E o Espiritismo nos tempos atuais, sem dúvida alguma, com certeza absoluta, nós temos a assistência daqueles mensageiros de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a doutrina revive o seu evangelho de amor e sabedoria. Agora coube a nós, neste nosso trabalho, esse tema que o Luiz, os organizadores nos deram, né? O passe como tratamento, né? Como terapia de cura. Então nós vamos tecer algumas considerações em torno do assunto. Tudo aquilo que nós encontramos nas obras básicas de Allan Kardec, nos livros psicografados por Chico Xavier, que desdobra a codificação kardeciana. No início do trabalho, ouvindo o Manuel, eu estava lembrando de Chico Xavier, quando afirmava que os espíritas franceses, da Bélgica, de Portugal, da Espanha, da época de Kardec, reencarnaram no Brasil. Não é isso? E é um fato. Só na nossa cidade são mais de 100 centros espíritas. Olha o Triângulo Mineiro, o Brasil todo. Então não temos dúvida alguma. É o desdobramento da codificação aqui no Brasil, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Quando os espíritos sublimes da codificação, espíritos sublimes, o Chico fala palavras minhas no Parnaso, que os espíritos da codificação são espíritos sublimes. Então, nos prolegômenos dos espíritos sublimes, se dirigindo a Kardec sobre a missão dele escrever o livro, entre outras coisas, eles falam para Kardec sobre o desdobramento da doutrina, para ele ficar tranquilo que não seria naqueles tempos, possivelmente mais para o futuro. Não está assim lá nos prolegômenos, né? Então eu fico pensando, Kardec, onde quer que o senhor esteja, o senhor deve estar muito feliz com o Brasil, com o Espiritismo no Brasil, porque graças a Deus está sendo divulgado, olha, em todo o nosso país, indo para todo o mundo. Então, graças a Deus, né, a codificação, aquele trabalho de Kardec, revivendo o Evangelho de Jesus. Nós sabemos com Herculano Pires de que o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina, é a síntese do Velho e do Novo Testamento.
Então, o espiritismo cristão, a função, a finalidade é desdobrar, explicar, interpretar o livro sagrado da humanidade, que é a Bíblia. E o Emmanuel fala isso no livro O Velho e o Novo Testamento, Coletâneas do Além. Por isso que o Herculano, comentando a introdução do Livro dos Espíritos, o Herculano, no livro, na edição Malac, ele fala que o Livro dos Espíritos é a síntese do Velho e do Novo, comentando a mensagem de Emmanuel, que o Chico recebeu lá em Pedro Leopoldo, do Velho e o Novo Testamento. É um fato mesmo, não tenhamos dúvida. Então vamos para o nosso assunto de hoje. O passe magnético. É um estudo que nós realizamos, a gente já fez esse estudo desde quando o cabelo era bem preto ainda, né? Olha, antes de mais ou menos, acho que em 67 que nós começamos a fazer esse estudo. Então, o que a gente encontra nas obras básicas, nos livros do Chico e às vezes o Chico, nós colocamos neste estudo. É uma síntese, é um alerta. O principal neste nosso estudo, julgamos que é a bibliografia. E nós temos algumas cópias desse trabalho, são poucas, inclusive um CD, do DVD, né? A origem, quer dizer, a nossa vida física surge na hora da concepção. A gente vê isso nos livros, principalmente Evolução em Dois Mundos, né? O fluido vital, que garante a nossa vida, é o fluido vital, não é isso? A reencarnação dos Segismundo, a gente vê muito bem, né? Depois do restringimento do corpo espiritual, na fecundação, em obediência às leis naturais de Deus, a gente é dotado, né, do fluido vital que garante a vida. Nós temos a aura humana de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. O homem, ser de natureza eletromagnética, né? A nossa constituição. Pena que não tem som aqui, né, Luiz? A aura é uma espécie de alcaloso, conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo físico. Ensina também que se considera fotosfera psíquica, veículo ou única de forças eletromagnéticas. Ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou pontos. Apresentamos aqui uma visão total da sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da relação em três dimensões, podemos tornar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Nós somos assim, né, gente? Conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As chamadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o corpo etérico e o corpo físico. Na cor amarela temos a aura mental, de rosa a aura astral. As três divisões do André Luiz. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula todos os escarpões do nosso sistema orgânico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências
conteúdos mentais e emocionais, sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde emocional. A primeira, estado físico, psicofísico, e aqui o nosso transcendental, né? É só para a gente ter uma... Quer dizer, André Luiz, no livro Há 2000 anos, ele dá 8 definições sobre a aura. Uma carapaça fluídica, antecâmera, nada penetra em nós sem primeiro circular na aura. E mesmo que nós, quando emitimos o pensamento, não é? Quando a gente desencarna, a gente perde esse corpo físico, fica o duplo, né? Na região umbralina, que nós estávamos lembrando, porque é uma queima de resíduos, temos resíduos tóxicos na nossa alma. Então a bênção do umbral. Aliás, acho que no Libertação fala que a reencarnação é a porta da saída do inferno, que a gente geralmente, né? Esse nós vamos pular, que é meio complicado. Olha que interessante, gente. Nosso querido Dr. Wagner fez medicina aqui em Uberaba. Ele é de Franca. E o Chico permitiu que ele fizesse fotografias Kirlian na casa do Chico. Então ele foi lá. Foto de uma pessoa normal presente na casa de Chico. A nossa aura aí. Essa é a nossa... Isso é fotografia, Kirliangrafia. Surgiu em 30, 31, aquele casal russo, não é? Kirlian. Olha uma outra foto de Kirlian. Chico Xavier sentado ao lado da pessoa. A aura do Chico. Parece com a nossa, né? Olha outra aura que o Dr. Wagner fez. Uma pessoa normal sentada em sequência presente na casa de Chico Xavier. Já deu uma melhoradinha, né? Mas isso é só outra aura, outra foto, Kirliangrafia do Chico. Além de ser do Chico, Dr. Wagner perguntou para ele: você estava pensando em quê? Ele falou: em Jesus. O Simão, se não é a prece de Jesus, né? O demônio em cima dele, se não é, se não é o Senhor orando por nós, meus irmãos, nossa mãe do céu. Só para a gente ter uma noção, o passe, ato sublime de fraternidade cristã, operação de boa vontade, transfusão de energias fisiopsíquicas, ajuda muito, né? Troca de elementos vivos e atuantes. Não tem a transfusão de sangue, então passe a transfusão de elementos vivos e atuantes. Perda de vitalidade. O André Luiz explica isso muito bem. A queda moral transgrediu a lei do bem, né? Nós acabamos de ver isso esmiuçado agora na palavra desobsessão que o Manel nos apresentou. Esse trabalho, Fórum da Mediunidade, nós comentávamos, não é assim suave, é difícil, né? Inclusive antes do trabalho, os benfeitores organizam, e mesmo assim as trevas estão de cima da gente para não realizar. Orai e vigiai. Nos seres responsáveis, queda moral ao enfraquecimento, orai e vigiai. Diz André Luiz que há uma lesão no corpo, no perispírito, uma desarmonia física
diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Ele dá uma comparação extraordinária quando a gente transgride a lei do bem. Ele fala que a parede tem os tijolos superpostos, alinhados. Se a gente pegar uma marreta e dar uma marretada aqui, o que acontece? Desalinha a parede. Assim é a queda moral. Desalinha as células do corpo espiritual. Aí o André Luiz explica que, graças à lei de amor e sabedoria de Deus, surge o sofrimento. Se não fosse assim, vindo a dor. Então André Luiz explica que esse estado é uma situação de emergência, de alarme. É igualzinho a gente hoje estamos numa situação de emergência, de alarme na Terra, que foi permitido por Jesus. O Chico lembrava isso, principalmente a partir de 1940, a reencarnação de milhões de irmãos nossos das regiões espirituais que o André Luiz descreve tão bem em seus livros, né? O fogo etérico. Olha a palavra que a gente encontra lá nos livros de André Luiz: a passagem dos monstros. Jesus permitiu que uma multidão, e cada vez mais, até chegar ao ano 2000 e mais, fosse avolumando a reencarnação desses irmãos. Por isso que nós estamos vendo esse estado de coisas. É aqueles 200, como é que é? Para 2 bilhões. Pois é. Então olha, por isso que naqueles tempos Deus enviará em meu nome o Consolador. Então, gente, vamos. Aí, né, doeu. A gente procura socorro externo da medicina, do corpo ou da alma. A função da oração, do passe, ajuda o efeito químico do medicamento para o corpo também. Surgindo o alívio ou cura. Está lá na Gênesis, né, de André Luiz. O passe com a prece só ergue a vontade. Orai e vigiai constantemente para não cair em tentação. E vem o Emmanuel interpretando o texto, a palavra do Senhor. Tentação é sinônimo de passado. Tentação é sinônimo de passado, né? Emmanuel, o André Luiz fala que um prato de diamante não apetece o cavalo, mas o orive sim. Então, olha aqui, né? Então o passe é uma magnetização celular. Espera aí. O passe há uma magnetização celular. O passe é uma transferência de energia alterando o campo celular, é o equilibrante da mente, apoio de todos os tratamentos psicofísicos, todos os tratamentos. O passe é a oração, né? Na imposição das mãos há um jato de luz do órgão enfermo. Através dele recebemos remédio, através do passe, recursos novos e bálsamo reconfortante. É o remédio que nós recebemos através do passe, da oração. E assistência. Assistência atrai forças divinas. Não é à toa, orai e vigiai constantemente para não cair em tentação. Mas o Emmanuel é grave nesta observação, neste conselho que ele nos dá. É de Emmanuel: não abuse daqueles que te auxiliem. Para tudo precisa equilíbrio, precisa disciplina, gente. No pedir, no doar, tudo. Por isso que o Emmanuel, quando o Chico começou, não tem nada não, meu filho, é só 3 coisas.
É disciplina, disciplina, disciplina. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, diz Emmanuel, né? Não abuses daqueles que te auxiliem, não tomes o lugar do verdadeiro necessitado. O passe, diz Emmanuel, exprime gasto de forças, irresponsabilidade, dispêndio de energias do alto, com nossas infantilidades e ninharias. É o conselho de Emmanuel. Tem gente que adora, gosta de ser doente, de falar em doença, né? É preciso ter sempre pensamento positivo. Agora, no livro de André Luiz, tem um capítulo que fala alívio e punição. Os bons espíritos são bons, não são bobos, né? O Chico, muitas vezes nós ouvimos o Chico falar assim: podem dizer que eu sou uma besta espírita, mas um espírita besta ninguém vai falar. Então é preciso, gente, olha essa os espíritos no livro Missionários da Luz, os benfeitores nos assistem 10 vezes prestando alívio. Se a gente não emendar, reincidir no erro, o Manuel acordou isso aí, né? Eles afastam, né? E nós não vamos ficar sem assistência espiritual. Emmanuel, em Serra dos Médios, diz assim: ninguém fala sozinho. Desde que nós adquirimos lá nos primórdios na esfera orbital o pensamento contínuo, a gente comunica telepaticamente, não é isso? É lei, a mediunidade surgiu ali. Então, os benfeitores, eles nos aliviam. Dá um copinho de água aí com adoçante para eles, mas não liberta, não pode libertar, né, Márcia? São sábios os nossos benfeitores espirituais, e a cada um segundo as suas obras, já foi dito. A nossa evolução é nossa. Emmanuel tem uma expressão extraordinária: cada espírito é um mundo em órbita própria. A individualidade, né? Desenvolvimento mediúnico, isso é muito badalado no meio espírita, né? Eu quero desenvolver. Nós não colocamos aí, mas estamos lembrando agora, deve ser para lembrar, eu acho que é Erasto e Sócrates. Olha quem nos aconselha lá no livro dos médiuns sobre o desenvolvimento, mediunidade escrevente, que serve não é somente para mediunidade escrevente. Então esses mentores sublimes nos orientam, nos explica para nós. O médium está pronto. Você lembrou bem? Mediunidade não é sinônimo de santidade, não, gente. O médium está pronto fisicamente. Vê, escreve, fala, aflorou, está pronto. Mas aí Sócrates fala lá: mas 1000 armadilhas o aguardam. Gente, pelo amor de Deus, não é possível. Grupo mediúnico, médium, se não pegar as obras básicas de capa a capa, nos domina a mediunidade, Missionário da Luz, Seara dos Médiuns. Não pode falar em mediunidade sem prioridade do trabalho mediúnico. Circula a Terra, a zona umbralina, 50 quilômetros de espessura, está lá instruções psicofônicas. Milhões de espíritos, irmãos nossos, que passaram pela reencarnação, não dando conta de cumprir deveres e obrigações, estão lá com tóxico de resíduos para ser queimado. Quem é que vem nos nossos trabalhos de desobsessão, nos nossos trabalhos mediúnicos? São essas prioridades, são os irmãos enfermos,
Então vamos para lá lembrando disso, gente. Desobsessão de André Luiz é fantástico, como você já lembrou. O conselho que André Luiz nos dá lá: quem vai comunicar é a criatura que eu mais amo. Faz de conta que é a mamãe, o meu filhinho, o meu irmão. Não está isso lá no Desobsessão? Se nós formos predispostos a esse estado mental, o trabalho vai ser uma bênção. Agora, geralmente a gente vai, nós vamos ver aí mais para frente, né? A gente já vai sem energia, não. Agora mesmo nós chegamos para comentar esses fatos. Senão não dá tempo, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Passaram as décadas, né? Em 68, o Chico recebeu umas cartas e o Emanuel encerrou o trabalho. Sabe o Emanuel? Não é que o Emanuel diz assim, escreveu assim: o excesso de disciplina gera violência. A hora que eu ouvi aquilo, eu lembrei do Chico lá na beira da cachoeira, ouvindo a recomendação de Emanuel sobre 3 disciplinas. Estávamos tomando um chazinho lá na cozinha, né, com arroz, com pão. Eu conversando com o Chico: Chico, mas Emanuel hoje falou que o excesso de disciplina gera violência. Lá no começo ele falou para você que 3 disciplinas. O Chico me olhou e falou assim: mas ele falou 3, ele não falou 33. Não, o Chico não tem jeito. Olha, então qualidade básica para fazer isso aqui tão almejado do espírita: boa vontade e estudo. Boa vontade e estudo. 5 livros de Kardec, 12 volumes da revista Espírita, os outros livros, Principiante Espírita. Gente, 400 e tantos livros do Chico desdobrando com fidelidade a obra kardeciana e, sobretudo, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que nós, os Espíritos, temos em nossas mãos. Não é possível. Não é possível. Por isso que o Batuíra fala, o Albino Teixeira e o Chico, o umbral dá assim, de confrades nos aguardando. Bom, é claro, a gente passa aqui, tínhamos tudo, né? Quem mais tem, mais pedirá, né? É preciso consultar isso aqui, gente. No capítulo do 4º do Livro dos Médiuns, do método, Allan Kardec fala que os espíritos exaltados são mais nocivos do que útil à causa da doutrina. Olha, estudemos a biografia de Kardec e do Chico. Não tem uma vírgula que extravasa entusiasmo, personalismo. Não existe isso. Não existe. Como o Emanuel nos recomenda a importância de estudo dos heróis. Parece que é um consolador, dá umas pinceladas. Agora imagine, gente, só estudar a biografia de Kardec e do Chico é acréscimo de misericórdia de Deus, nosso Pai onipotente, de pensar tranquilidade, a trilha, não é a senda. Servir espontaneamente. Jesus não obrigou nenhum dos apóstolos, absolutamente nenhum. A gente vê lá de Boa Nova, é fantástico. Boa Nova, meu Deus do céu. Hein, Manuel? A mãezinha de Bartolomeu ele sofrido, a mãezinha partiu, né? Perda de entes queridos. Se Jesus falou alguma coisa sobre isso, está lá no capítulo com Bartolomeu. Senhor, mas peraí, né? O Chico falava que a maior dor do mundo é a das mães que vê os filhos se tornar plano espiritual através da morte. Então Bartolomeu: Senhor, mas será que está errado a gente queria descabelar, né? A perda de seres que nós amamos. Não lembro bem, mas só no começo Jesus adverte a Bartolomeu: meu filho,
mas o Todo-Poderoso sabe. Ou a criatura mais empedernida no erro tornar-se-á um virtuoso. Então, confiemos nas determinações de Deus, do Pai. Gente, servir espontaneamente, esforço laborioso no começo, lembrar que pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. No segundo livro que o Chico psicografou, Cartas de uma Morta, de sua mãezinha, Dona Maria está lá, e ele fala assim: meu filho, aqui o pensamento é tudo, ou quase tudo. Somos o que pensamos, não existe hereditariedade espiritual. Nós somos o que pensamos, né? Então o pensamento tem que... Oração curativa. Esta mensagem do Padre Eustáquio, no Instruções Psicofônicas, é um livro, não é? É um livro. Médiuns passistas, do trabalho de desobsessão. Estudemos a mensagem de Padre Eustáquio no livro Instruções Psicofônicas. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Olha, passista, a oração curativa lembra-nos, entre outras coisas extraordinárias, que é força eletromagnética. A prece eleva-se a Deus. Concentração mental, né? A gente acha que é só ali na hora, não, gente. Desde que tem uma mensagem de André Luiz, não, parece que é Instruções Psicofônicas, concentração mental. É desde manhã, é a vigilância. André Luiz lá no Desobsessão, é quarta, marca na folhinha lá, toda quarta, para manter a vigilância. Quem serão levados nos trabalhos de nós? Trabalhos públicos e desobsessão, a gente vê nos livros de André Luiz. São os filhos do Calvário que Jesus permite. 3, 4 vezes a assembleia dos encarnados e dos desencarnados, como do umbral, trôpegos, coxos, fala lá, parece que capítulo 42, os mensageiros de André Luiz. Candidatos ao desenvolvimento, serviço preliminar, limpeza do corpo, claro, asepsia física, limpeza do corpo, sexo, álcool, gula, tóxico. Manter conduta cristã não é ficar com puritanismo. Uma madrugada, mas eu boto o Marcelo estava com o Chico, e o assunto era mais ou menos esse. De repente o Chico vira e fala assim: eu tenho muito medo do puritano. Uma outra coisa interessante, nós ouvimos o Chico uma vez falou assim também, nós ouvimos devagar, ele falou assim: ai do espiritismo se não fossem os espíritas fanáticos. Entre aspas, né? Porque o fanatismo, diz Emmanuel, nos leva à intolerância. Gente, vamos para frente que vem chuva. Manter conduta cristã, né? Então não é ficar com exigências. No Evangelho de Allan Kardec, o rigor irrita, desanima e afasta. Está lá, né? Mensageiro de José. Elevação urgente. Trabalho de paz, trabalho de desobsessão. Elevação urgente, prioritária. Disciplinar emoções. Luiz, tem que ter equilíbrio. O que há? O Chico, quando teve primeiro a angina, o médico deu 19 dias. Não é possível. Aí o Emanuel, o doutor Bezerra, também 2 dias, né? Igual o Gesiel chegou na casa do Gabi com dengue hemorrágica, mas recebendo passe do Pedro, Felipe, até eu curava, né? Assim é o Chico. Angina, 19 dias o médico. Aí o Emanuel falou assim: não,
A observação do médico é corretíssima. Agora tem uma coisa, meu filho: se você dominar as suas emoções, você pode ir a elas. Pode ser absolutamente qualquer notícia, qualquer serenidade. Põe na mão do Senhor. Deus provê e prevê. Então, disciplinar emoções, mágoa excessiva, paixão desvairada, inquietude obsidente. O médium fica inadequado. É comum o médium, antes de ir para o trabalho, a médium, no seu caso é só o Manuel, né? Masculino. É comum, antes do trabalho de paz, desobsessão, acontecer da gente desequilibrar emocionalmente assistindo uma novela. Olha que coisa. Ou então depois sai do trabalho, chega, lançou o sinal vermelho na nossa frente, né? Lá foi a emoção para a água abaixo. Então o médium fica inadequado. São conselhos de André Luiz e Emmanuel nos livros deles e nos livros da codificação. A prática é preciso calma e segurança. Os espíritos magnetizam o ar, né? A gente observa que os passistas, está lá nos livros de André Luiz, olha o estado deles: esforço silencioso e falavam raramente. Então na Câmara de Paz precisa de certo critério, certo silêncio, né? Conversar o que for preciso. Então são coisas cotidianas que a gente está... Afinal de contas, nós estamos estudando estas coisas, não é de hoje, não. É desde o decálogo de Moisés. Tem quantos anos que Moisés veio na Terra? Não é nem 2.000 anos, é 4.000 anos. Nós estamos caducos. Ouvimos uma ocasião o Chico falar assim: o Emmanuel sempre fala que orientações nós temos todas, falta intérpretes. Desde o decálogo, os 10 mandamentos, está tudo ali. E vai ver que nós éramos daqueles que perseguiam a turma de Moisés tranquilamente, né? Assassino, criminoso. Somos nós. E outra coisa, o trabalho da obsessão, conversando com o Celso anteontem, nós falando das dificuldades, às vezes até a passividade, às vezes até conseguimos 10% só do espírito, 90% nós. O Celso fez uma observação, falou: sincero, não esqueça, desobsessão é para isso mesmo, todos nós somos obsedados lá dentro. E é mesmo. Então é comum isso. É preciso um amor, entendimento, fraternidade. Grupo espírita, o Chico sempre falava, tem que ser como um grupo familiar harmônico. Tem que ser assim, senão não funciona bem. Ambiente balsâmico e luminoso quando existe a calma e segurança, gente. André Luiz, no livro, acho que é Missionários da Luz, nos orienta a respeito de substituir médiuns na Câmara de Paz. É preciso cuidado. Causa pequenos prejuízos, né? O Chico psicografava às vezes das 8 à meia-noite. Uma ocasião, os médicos, depois de meia hora, começavam a querer mudar. Lá mesmo na comunhão. Aí veio o Emmanuel, severo, que é isso? Então nós vamos mudar os... Vamos também de meia hora substituir o psicógrafo. Mas só ele. Olha que interessante, né? Então, não é dizer que não possa, não é? Em casos necessários, mas o ideal é não substituir ali na hora, né, do trabalho. Não é nesse... Precisa da equipe. No livro sobre o passe, os missionários da luz, os passistas do mundo espiritual são fichados, cataloga, fichados. Aqui
Por enquanto a gente tem que ir devagarzinho. Se fizermos isso aqui, está sujeito a... Né? Na ocasião, o irmão do Manuel chegou aqui em Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã, uns 40 participantes de um trabalho lá em Tuiutaba. Comunicação a 3x8, um trabalho de 40. O João chegou e eles conversaram com o Chico. Lembra disso? O Chico virou. Mas como nós fazemos, Chico? Aí o Chico falou para o João Tiburcio: faz assim, meu filho. Pega esse grupo. Faz estuda, suprime as comunicações. Estuda uns 2 anos. Parece que foi essa a orientação. Aí o João fez, acho que sobrou uma meia dúzia. Aí começou o trabalho das opções. Era 40. Câmara de paz, sala cirúrgica, uma verdadeira sala cirúrgica, altar interior, formados pelos, olha, o principal ingrediente, né, como numa sala, uma câmara de paz, pelos pensamentos, preces, aspirações dos que trazem o melhor de si mesmos, os de coração mais puro, que emana fluidos salutares psicofísicos, porque é preciso, né? Quem estuda os livros de André Luiz, que desdobra a codificação, a gente vê o mecanismo incrível, né? Os mensageiros. O passe na desobsessão é olhar lá, simples, né? Se é, não há necessidade de 2 a 4 passistas, não há necessidade de comentarmos isso. Câmara de passe, olha que interessante, Manuel. O Chico recebeu isso no culto do Evangelho, lá no Dr. Rômulo, na Fazenda Modelo. Estavam começando, foi em 1948. Olha o que o Neio Lúcio nos aconselha sobre a Câmara de Passe: um aposento reservado aos passes, já que podemos pedir alguma coisa, olha a humildade deles, é de nosso desejo haja água corrente e todos os apetrechos necessários aos serviços simples, quais pia e toalhas perfeitamente brancos, inclusive as paredes, exceção dos portais de madeira, em que poderão empregar uma cor repousante, isto é, não demasiadamente viva. Quanto ao mais, acreditamos, tudo deva ser tão simples quanto possível. Conservar o aspecto de simplicidade ali é uma obrigação para nós todos. Está no livro Sementeira de Paz, do Vinha de Luz. Interessante. Nós fizemos esse trabalho há pouco tempo, um grupo. Aí os companheiros virou e falou assim: está vendo? Nós estávamos falando, é preciso dos médicos vestir roupa branca. Não é isso. Não cheguemos ao extremo de a gente ver esse estudo na bibliografia, as fórmulas, né? Os espíritos brincalhões, fórmulas, amuletas, essas coisas, é para espíritos ignorantes que assistem aqui, não há necessidade. O problema é o pensamento. Como aplicar passe? Luiz, isso serve, esse estudo que você está observando, tanto para o médium quanto para o paciente, não é mesmo? Porque o médium também é paciente. Então é a terapia, não é? Como cura. Não há fórmula rígida. Esses 2 conceitos de Emmanuel é extraordinário. Não há fórmula rígida e nem importa a fórmula. Pode ficar comigo, né? Senão os do contra, que é o atrito, o desentendimento na equipe, porque aí o socorro é muito menos, né? Aí tá para aí. Não há fórmula rígida, e não importa a fórmula exterior, desde que ela... Cuidado, né? Também o Alcibiades Pelé já está no mundo espiritual lá do Aurélio Agostinho.
estava lá uns quase 20 anos, nós fizemos os primeiros trabalhos desse com ele. Fazíamos cartazes aqui no centro, Conceição das Alagoas, Monte Carmelo, Berlândia. O Alcibiades Pelé, quando chegava ali, você fala assim: olha, pelo amor de Deus, passista, tem passista que é verdadeiro limpa-caspa. Você sai pior do que entrou. Não, você fuma, então você não pode dar passo. Espera aí, calma. Lava bastante as mãos com sabonete antes, né? Se os guias espirituais for querer puritanos para trabalhar, para falar assim: que o Espírito da Luz, não, vocês podem ir lá para Júpiter, aqui não tem para vocês. Então, olha, o bem ministrar em nome do Senhor. Água fluida, é importantíssimo a água, né? Condensa linhas de força magnética, princípios elétricos, né? Alivia, ajuda, sustenta e cura. A editora, fundada pelo Geraldinho, que estará conosco depois do almoço, Geraldo Lemos, foi uma bênção o trabalho deles com a neta do Dr. Romulo, né? Os livros Sementeira, Deus Conosco, de Emmanuel, e Sementeira de Luz, extraordinários, inclusive mostra a preparação da equipe espiritual para a obra que Chico Xavier realizaria com os mensageiros superiores. Então a gente vê no livro Deus Conosco e Sementeira de Luz, o Emmanuel, o Lúcio, recomendando: coloque um copo d'água no aposento de dormir que nós colocaremos remédio. Está lá. Consolador de Emmanuel, e segue-me. Tem uma mensagem belíssima: água fluida, né? Passe a domicílio. Isso aí é uma conversa que nós tivemos com o Chico, juntamente com o Dr. Olavo Tovar. Sobre passe na nossa casa, na casa dos outros. O Chico foi grave. Ele falou que o passe a domicílio deve ser dado quando o paciente estiver em estado agonizante ou prestes a desencarnar. Porque vamos supor, tem católico que não pode ver um padre que quer que reze uma missa para eles. Tem espírita que não pode ver um espírita que quer tomar passe. Espera aí. Então, essa é um conselho do Chico. E ele nessa noite ele chamou a Hélia e o Sorguilhão. Vem cá, senão eles podem achar que eu não estou falando a verdade. Na distribuição veio uma senhora desequilibrada de São Paulo e deu de cima do Chico, queria tomar um passe com o Chico. E não adiantava. Tanto insistiu, aí o Chico chamou os dois. Então me acompanha, vamos dar o passe na irmã. Não, mas tinha que ser no quarto do Chico. Ela tinha que sentar na cama do Chico. E o Chico tolerou. A hora que o Chico impôs as mãos, Manuel, o espírito quebrou a cama, efeito físico. Aí o Chico falou assim: vocês estão vendo? Será que nós temos condições? Aí o Olavo falou assim: peraí, Chico, mas isso não é falta de caridade, não? O Chico falou assim: quantas horas? Nós olhamos 11h30. Então, a própria natureza nos dá o exemplo da disciplina. Se nós precisarmos de 1 grama de raios solares agora, o que nós temos que fazer? Esperar 6 da manhã. É a resposta do sábio Francisco Cândido Xavier. Passe a distância. Está lá nos domínios da mediunidade. É importante, né, a vibração à distância. Os cadernos, a gente sabe que os espíritos prestam socorro Uma coisa importante nos trabalhos de passe dos centros, nos trabalhos normais, é a distribuição da mensagem gratuita, né? Que ajuda a predispor o passista. Evidência, preciso muito cuidado, né? Tem que ter muita discrição. Sopro curativo também. Os mensageiros falam da importância do sopro curativo, né? Em casos especiais, porque é preciso muito cuidado.
Exaustão de forças. Os mensageiros nos explicam que físicas é limitadas, não tem hora que é preciso de, às vezes, uma fraqueza mental, deficiência, né? São ilimitadas, espirituais ilimitadas. Quanto tempo falta? Evitar práticas estranhas, encontros nos templos. Isso aqui é importante, o Chico fala. E hoje tem muita coisa, tem apoplexia, aí o Chico aconselha hipnose, essas coisas, menos fenômeno e mais doutrina. Vamos canalizar tudo para um trabalho simples na Câmara de Paz. Dá lá com o Chico, no Encontros no Tempo, 1.13. Tocar no paciente, respiração ofegante, ou seja, contínuo, resultado, vaidade, né? Incorporação do médium, não há necessidade. Gesticulação violenta, mais de um médium para o paciente, não há necessidade, né? Não há necessidade. São casos extremos, né? Êxito do trabalho, Emmanuel nos recomenda isso aí. Experiência, horário, segurança. Experiência, horário, segurança e responsabilidade. Onde há amor e humildade, o amparo divino é seguro e na hora vem a prestação. Todos nós sabemos disso. Para guardar as vantagens do passe. Se pretende guardar as vantagens do passe, é preciso, né? É preciso. Purifica sentimento, raciocínio, coração e o cérebro. É fácil, né? Passível, né? Uma companheira passou um e-mail, falou assim: mas lá no Livro dos Espíritos, na questão tal, a morte, o desprendimento, não tem dor nenhuma. Mas nós estamos estudando. Voltei do irmão Jacó, belíssimo livro, né? Contando. E lá o próprio Jacó sentiu muita dor no desprendimento. Ela falou: como é que você explica isso? Falei: olha, a doutora Tânia é uma amiga nossa de Sertãozinho. Eu tenho certeza absoluta de que o Chico não sentiu dor nenhuma ao desencarnar. Mas e nós? Calma, vamos saber interpretar a sabedoria dos espíritos sublimes das questões, não é isso? Ninguém é assistido se não assiste a si mesmo. A tua fé te curou. A cura, gente, é porque é de dentro para fora. Fosse assim, o Cristo Senhor do mundo nos transformaria todos em anjos. Que isso, as mães, não é? Ajuda o trabalho de socorro a ti mesmo, diz Emmanuel, com o esforço da limpeza interna, condições para uma receptividade edificante, esquecer os males que te apoquentam. Está no final, Luiz. Desculpa as ofensas de quem não te compreende. É de Emmanuel. Foge ao desânimo destrutivo. Enche de simpatia e entendimento por todos que te cercam. Recolhe-te à boa vontade. Centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do sofrimento divino e não no médium. Não no médium. Emmanuel fala: quem elogia, bajula, que é alguma coisa. É um negócio que, né? Humilha-te. Inflama teu coração na confiança positiva. Aí o Emmanuel, que já está aqui no mundo, né? O Emmanuel escrevia as coisas no culto, né? Nas peregrinações. O Chico deu uma mensagem do Emmanuel, falava assim: o Emmanuel escreveu tudo isso aqui, mas ele vai ter que vir aqui e fazer tudo que ele escreveu. Isso era do Chico. Não era assim, né?
E ele está aí já de 9 a 11 anos, né? Quando eu desencarnar, depois que a mamãe me tirar lá, consegui me tirar lá e levar para uma colônia, na hora que eu acordar, eu quero falar, ah não, eu sou Adelino, por favor. Não, me dá uma chegadinha lá embaixo, eu quero ver se o Emanuel reencarnado está falando, fazendo tudo que ele escreveu pelo Chico. Então, sobretudo, retifica o teu caminho. Se o paciente não fizer isso, né? Gente, a bibliografia é essa, das obras de Allan Kardec, de Emmanuel e Francisco, né? E obras de André Luiz. É o nosso trabalho que nós queríamos apresentar aqui hoje. Emmanuel sempre me ensina que o médium é parte de uma equipe no mundo de Chico, de Elias Barbosa. Parece que aqui é uma indígena, viu? A discípula de Chico Xavier. Gente, é o que nós fizemos. É um trabalho que nós já tem gente aqui que já me assistiu fazendo esse trabalho do lado de lá e está assistindo do lado de cá. É um acompanhado, né? Nós julgamos que o principal desse nosso trabalho é isso aqui, essa bibliografia, né? É o principal. Nós temos alguns, fizemos poucos, eu acho que uns 15 só para distribuir.